primeira coisa que eu falo quando eu começo qualquer coisa, que eu falo, nada passa na frente de Deus. Se vocês pensarem que tem alguma coisa na frente de Deus, isso aí é novidade, porque eu não acredito. Então, falando sobre a minha vida, eu sei que a hora que eu nasci, eu vi eu lá peladinha nascendo, 4 horas da manhã. A minha mãe não sabia que eu ia nascer aquela hora, lá no ranchinho de palha que nós tínhamos, que ela morava. Quando eu nasci, aí como é que saía dela? Pegada o umbigo. E eu tô lá de bom dia para arriba, eu tô vendo eu lá. Quando foi 9 horas da manhã, chegou uma amiga dela, que eu falo ela Mãe Maria, que ela é mãe, vó dos meninos aqui, dos Mateus. Ela chama Maria Rodrigues. Ela estava com um menino de 5 anos, mas ainda mamava, porque não tinha outra coisa para comer, era mamar. Então essa Mãe Maria, e eu já depois de 9, nasci às 4 horas da manhã, essa hora era 9 horas da manhã, quando chegou essa senhora que eu falo, a Mãe Maria, ela me deu mamar, cortou meu umbigo lá da minha mãe, soltou eu de lá, e deu mamar para mim, com esse menino dela que tinha 5 anos de idade, mas o leite dele estava gostoso. Então eu gosto dessa Mãe Maria, que a outra também, a minha mãe é verdadeira, é Maria, mas por esse meu dedo que ela me deu esse mamar, se eu estou aqui hoje, foi esse primeiro mamar que ela me deu. Então, aí começou minha vida. Aí, bom, não foi por causa que a minha mãe não era casada, naquele tempo falar amigar era processo, a família deles não aceitava meu pai amigado com minha mãe. E casar, que jeito? Ninguém estava dando jeito. Mas ele vivendo lá, com esse ranchinho que ele fez para nós morar. E lá eu vivi até agora que eu estou com 80, pode falar 88 anos, que já está pertinho. Mas já sofri fome, porque não tinha o que comer na época. Saía para pegar fruta no mato para comer. Minha mãe saía com a gente, então não tem que eu tomei raiva de tala, é o tala que tem o Ponã o grandão, porque o novinho era bom, o miudinho. Mas já passei fome na vida, viu? Já passei. Mas nada disso me tirou o direito de viver e sentir bem a vida. Graças a Deus. E o que eu sei hoje, eu aprendi sem ninguém me ensinar. Aí o caso que eu falando, eu trabalhava na casa do meu sogro, que não era sogro, lavando roupa para a família lá, e ainda mocinha, passei a gostar do rapaz, que era menino, nós era menino. Então, o primeiro dia que a gente ficou pensando que era, não sabia o que era namorado, não, nós era criança. Então nós saíamos, a turma de meninada, de uma família, da outra. Naquele tempo tinha muito angá, não sei se vocês conhecem angá, aquela fruta é gostosa. E nós foi comer angá, cortar pau de angá e comer. E aí eu enfiei debaixo desse trem lá para apanhar umas paias. E eu estava com o cabelão que agora não tem. Meu cabelo era bonito, sou do céu, um cabelo lourão. E eu tinha posto 2 fitas amarradas dos lados, um de um lado, outro do outro, a fita amarrada. E no socar lá debaixo do angazeiro, a fita sumiu lá dentro. Quando vem esse menino que eu falando, que eu casei com ele, com a fita, e amarrou ela no meu cabelo. E ele amarrou eu essa hora. Aí com 16 anos nós se casou. Ele doente, o dia que eu casei, meu sogro fez essa coisa comigo, ele falou, ó, comadre, nós já era compadre. Você casou, o Wilde tem problema de coração, você não vai ter ele por muito tempo, não. Junto com nós dois. E nós mudou já para a fazenda que nós fomos trabalhar. E aí pensa num sofrimento. Eu trabalhava, tinha o Rio dos Bois, que era grande, que era do lado de cá, o serviço que tinha de roça. Eu nadava com meu marido todo dia para lá e para cá, dentro do Rio dos Bois, atravessando para ele não nadar, porque ele não dava conta, porque ele tinha problema. Então, isso aconteceu. Nós convivemos muito pouco tempo, porque
ele doente, depois passou, veio para cá, a gente já estava com a vida mais, não precisou trabalhar para os outros, já era nossa coisa, mas sempre eu trabalhando, mas sempre eu apegado com ele, por isso que eu falo, esse foi um companheiro que nós, só bênção de Deus. E aí o dia que ele estava mais doente, fui para Pris do Rio, chegou de Pris do Rio, o médico falou, amanhã eu estou em Vianópolis, levei ele lá, chegou lá, ele desenganou ele, mas não falou para mim, e eu voltei. Quando eu cheguei aqui, mandei na farmácia para pegar a injeção para ele que o médico tinha passado. A hora que começou a aplicar a injeção, o farmacêutico parou e falou, ele não vai aguentar esperar agitar o resto da injeção, nós vai sair com ele. E nós saímos lá no Rio dos Bois, no Rio Preto ali. A hora que eu escutei um barulho na ponte, meu marido acabou naquele lugar. Tem uma cruz lá. Mas isso é que eu falo, já passou. Depois veio eu ficar viúva com esses meninos, pelejei, estudei os que quis estudar, graças a Deus. Depois veio esse segundo casamento, que não deu certo comigo, porque eu não era o tipo que eu queria. Por isso que eu falo para vocês, nada passa na frente de Deus. É só Deus é que é dono de tudo, e Deus é que é nosso Pai e é tudo. E eu falo mesmo, eu só acordo e falo, ó Deus, é o Senhor, nada passa na frente de Deus. E agora, mais uma vez, eu agradeço vocês muito, porque muita bênção, porque meus, posso falar, 88 anos, porque está pertinho de eu fazer esses 88, e agora, como foi dia 18 de janeiro, eu quero estar aqui esperando a minha prima com a folia de Santo Reis, que é dia 12 desse ano agora que teve, que nós estávamos aqui. E aí contando essa passagem que aconteceu, que de tanto sofrimento da gente, que eu não vou falar na vida pessoal da gente, porque tem muita coisa. Então, por essa, era uma dor tão forte que tinha no meu peito, que eu pensava que eu ia morrer. A hora que as pôs eu aqui para segurar a bandeira, a minha prima, a Selmara, e eu peguei a bandeira e não sabia que tinha que ser 2 horas a cantoria deles. 2 horas de prazo. Só eu pensei, agora vou morrer mesmo, eu vou morrer. Então, encostada aqui, porque eu não dei conta nem de sentada, não tinha essa cadeira, não. E aí, escutando, na hora que eu entreguei a bandeira para a Selmara, que ela terminou, pergunto a vocês, cadê aquela dor que eu sofri aquele tempo inteiro? Nem dilurido está mais aqui. Então, por isso que eu falo, meu filho, nós temos Deus, nós temos tudo. Agora, passar as coisas. Jesus sofreu até pregado na cruz, precisava. Isso é para nós aprender. Como é que começou a amizade da senhora com o seu Gilmar? Ó, a amizade minha com ele, igual estou falando para você, começou do avô dele lá, mas não tinha nada a ver com ele, sabe? Porque nem nasci não é, o pai dele nem casado não é. Depois veio o pai dele, que eu estou falando, não é só o pai dele não, a família da mãe dele também, que é uma família de ouro, que é a família da mãe do Gilmar. Então a gente aqui era um conviver junto. E é aquele povo, como diz o outro, as amizades muito grandes. Mas quando é perto, meus meninos crescendo, e tinha esses joguinhos, esses campinhos de coisa no mato lá, né? Então eles eram jogador, que é o Celi, o Valdeci, que é o outro João Baci, que é o que faleceu. Então eles iam para esse jogo, aí eu ia acompanhar meus filhos jogando. Aí vinha coisa lá, de cair lá e fazendo que estava morrendo, e era mentira para ganhar ponto, sei lá o que lá, como é que chamava, né? E quando eu vi, eu estava lá em cima, lá carregando o menino estava vivo lá. Aí eu fiquei com preguiça, né? Porque não é que eu não gosto, eu já não sabia gostar. Ainda fui ver esse trem, então eu não sou fã desse trem. Agora, Romaria, sou do céu. Agora que eu falo, eu já fui em tanto lugar, que primeiro eu ia nas praias também, porque eu estava boa família, né?
eu ia nas praias também, mas gosto de romaria. Gosto de ter aquilo da carteirinha de ficar ali, um trem de cartaz de que eu tenho de rumeira. Por isso que eu falo, ó, tem que segurar nas mãos de Deus. E eu vou todo ano, que inclusive agora eu estava marcado já para o dia 25 de janeiro, eu começar esse ano que vem, porque esse ano eu já fui várias vezes, né? Agora eu ia agora dia 25 de janeiro, mas como a folia vai ser aqui dia 18, vai ficar de um domingo do outro, o meu povo é os que vêm na folia e os que vai comigo para Trindade, que eu vou deixar para o dia 1º de fevereiro, que vai dar num domingo também, aí dá 15 dias da folia, e vocês vêm na folia comer arroz com nós aqui, Fechou. viu?